Se eu suponho que o amortecimento é fraco, isso significa dizer que ômega 0 é muito maior que gama, no caso, a frequência de oscilação é muito maior que o termo de amortecimento. A frequência ômega 1 que eu defini anteriormente se torna aproximadamente a frequência de oscilação livre do sistema. Aplicando essa condição na corrente anterior, no caso, nas expressões para a corrente, a gente vai ver que vai sobrar somente o termo seno, já que o termo cosseno era multiplicado por o termo de amortecimento. A partir desse parâmetro, eu vou verificar que a energia total armazenada é igual a 1 sobre 2 L, no caso, a indutância vezes a amplitude ao quadrado, vezes, nesse caso, a exponencial foi elevada ao quadrado, então o termo que dividia o amortecimento, no caso que dividia gama, desaparece. Então fica menos gama T. E o termo dissipativo, ou no caso a energia dissipada pela resistência, depende também da exponencial, um termo constante, e surge o 2π. O 2π surge naturalmente das fórmulas. Depois que a gente faz essa consideração, no e-book está matematicamente melhor desenvolvido. Certo. Agora que a gente tem essa ideia de oscilação e de perda de energia durante a oscilação, nós vamos falar de um termo importante, que seria um termo que quantifica quanto é perdido e quanto é armazenado. Normalmente, quando você, no funcionamento normal de um circuito, se ele não for uma resistência de aquecimento, se preza pelo maior armazenamento e menor perda. Então, depende do que você está procurando. Se eu quero somente um circuito que oscile no tempo, eu quero que ele armazene mais energia do que dissipe. Se eu quiser fazer um chuveiro elétrico, o meu circuito tem que ter uma maior dissipação e menor armazenamento. O fator que rege esse comportamento é chamado de fator Q ou fator de mérito. O fator de mérito, ou fator Q, é igual a 2π vezes a razão da energia total armazenada sobre a energia dissipada por ciclo. Por que por ciclo? Porque, como o movimento é oscilatório, em princípio, a dissipação seria constante com o tempo. Ou, no caso, seria constante com o tempo. Para o caso de amortecimento fraco, eu obtenho que o fator de mérito vai depender de 1 sobre a resistência vezes a raiz quadrada da indutância sobre a capacitância. Se eu transformo essa relação nos termos que eu estava usando antes, no caso o ômega e o gama, eu vejo que Q é igual a ômega 0 sobre gama. Só que pela condição de amortecimento fraco, eu vou obter que o fator de mérito vai ter que ser muito maior que 1. Então, no amortecimento fraco, o Q, que tem esses parâmetros, tem que ser muito maior que 1. Ele tem que ser muito maior que 1. Então, esses termos aqui têm que ser muito maiores que 1.